Peraí. Pronto. Então, como eu estava falando, pode ser utilizado para remover matéria orgânica, sólidos suspensos de forma geral, mas também metais pesados, nutrientes, principalmente fósforo, porque o fósforo não é removido pelas bactérias com uma boa eficiência. E também posso fazer para melhorar, por exemplo, se tem muita alga, eu posso fazer processos de coagulação e floculação para depois fazer, para ter uma melhor flotação das algas, porque algas tendem a flotar. Então, eu posso fazer com uma forma de melhorar a remoção, principalmente depois, ou por sedimentação nos decantadores, ou por flotação nos flotadores, certo? Então, coagulação e floculação aumenta o tamanho do fluxo, aumenta a eficiência de sedimentação dele ou de flotação, dependendo da densidade, mas esses processos sempre precisa vir posteriormente a eles ou um decantador ou um flotador. Aqui algumas configurações de EPs, né, de esgoto, principalmente para água industrial, residuárias industriais. Então, esgotos de indústrias. Você pode fazer no preliminar, então, pós caixa de areia, eu já utilizo a calha parcho para adicionar coagulante químico, e aí depois utilizo o decantador, principalmente o circular, que tem as paletas, para fazer a mistura lenta, né, e para sedimentar. Posso fazer tanto aqui no preliminar, na calha parcho, para depois ir para o decantador, mas posso fazer antes e depois do biológico. Por exemplo, aqui ó, eu tenho lodos ativados. O lodos ativados vai ser junto de alguns ambientes anóxicos, ele vai remover bem nutrientes, como o nitrogênio, mas ele não remove bem fósforo. Então, nesse caso aqui, ó, teve o preliminar normal, depois do decantador teve um lodo desativado como um biológico, depois você teve um decantador para remover o lodo do lodo desativados, e depois desse decantador você colocou aí uma unidade com coagulação floculação para remover fósforo, principalmente fósforo. E também que não vai remover só fósforo, basicamente todos os sólidos que ficaram remanescentes ali após lodos ativados, que seja de origem orgânica ou inorgânica, vão ser removidos com praticamente, né, totalmente, se eu faço coagulação floculação no final do lodos ativados. Porque aí eu vou estar removendo nutrientes de melhor forma, mas também os sólidos. Então, vai ter um esgoto bem clarificado ali ao final de uma configuração desse modelo. Que está falando o exemplo da ET de Brasília, da Lago Norte, que ele tem uma remoção, esse sistema como um todo, remoção de 90% de sólidos suspensos, 90% de matéria orgânica aqui, né, DBO, e 90% de fósforo. Só que acho que o Ed se enganou, porque lá em Brasília só tem coagulação floculação no final. Aqui no início não tem, tá bom? Só no final. Então, definição de colóides. Lembrando que a gente fala muito de colóides quando a gente vai falar de coagulação, mas não é só partículas coloidais que são removidas. Tem muitos sólidos que estão suspensos, que não conseguem sedimentar sozinhos, porque não significa que o sólido é menor que 1 micrômetro, ou um pouco maior que isso, que ele é coloide. Coloide não é em função do tamanho, coloide é em função de outras características também, como, por exemplo, apresentar carga. Né? Então, se a partícula tem determinado tamanho e tem uma carga negativa, que seja um positivo, geralmente coloide é carga negativa, isso lhe dá uma
uma característica de coloide. Aqui tem algumas definições do livro do Metcalfe, que eu já falei que é a Bíblia do Esgoto. Ele fala assim que solução, que o tamanho, né, em função do tamanho, os sólidos que eu posso dizer que estão em solução ou dissolvido, ele tem um diâmetro menor que 0,01 micrômetros. Então, isso é o que se fala que está solução ou dissolvido. Suspenso, ele considera maior que 1 micrômetro, e colóides, ele considera entre 0,01 e 1 micrômetro. Então, essa é uma definição. Vocês vão encontrar outras definições a depender do livro. Né? O que eu mostro muito para vocês é análise de sólidos suspensos e dissolvidos. Se eu estou usando como referência um filtro de 1 micrômetro, o que passou eu considero dissolvido, o que ficou retido eu considero suspenso. Mas aqui essa definição diz que entre o dissolvido e o suspenso se tem colóides. É uma definição, tá, gente? Mas, como eu disse, vão encontrar diferenças se você ler um livro e outro. Alguma dúvida aqui sobre isso? Por que eu tô falando isso? Porque colóides não é só em função do tamanho. Não posso dizer que um sólido é coloidal só porque ele tem determinado tamanho. Ele é coloide também por outras características, por exemplo, por apresentar carga. Aqui eu acho legal essa imagenzinha, porque está exemplificando bem o que eu acabei de falar, que é a definição do Metcalfe. Então, ele está dizendo que colóides estão entre 0,001 a 1 micrômetro, né? Menor que isso é dissolvido, maior que 1 é suspenso, certo? Mas, quando você faz análise com uma membrana, você não vai ter essa divisão de coloidal e dissolvido. Tudo que passou pelo filtrozinho da análise é considerado dissolvido. E aí, o que a gente tem aqui, algumas impurezas que se encaixam nesses tamanhos. Por exemplo, bactérias têm tamanhos variados, pode ser menor ou maior do que 1 micrômetro. Flocos de bactérias, que é muito comum no lodos ativados, porque lodos ativados é uma tecnologia biológica que você tem muito oxigênio em abundância, o esgoto tem matéria orgânica em abundância, então as bactérias vão crescer horrores. Então, basicamente, lodos ativados, esse lodo do nome é flocos de bactérias. Então, boa parte do lodo é o chamado lodo biológico, porque é formado por flocos de bactérias. Os flocos de bactérias aí, são grandes, eles podem ser visíveis, inclusive, a olho nu. E vírus aí já são menores, né, do que 1 micrômetro. São aí na faixa quase que, dentro do que ele chamou aqui de colóide. E algas protozoárias também são maiores. Algas também podem ser visíveis a olho nu. Aqui as definições dos sólidos coloidais. Muitas das vezes eles são aqueles que têm carga e pode ser de origem mineral, por exemplo, argila, silt, né, dentre outros minerais do solo. Pode ser de origem orgânica, como micro-organismo, pode ser também matéria orgânica, desde que ele tenha esse tamanho, de 0,01 a 1 micrômetro. Partículas altamente estáveis com forças eletrostáticas, tipicamente carga negativa, como eu acabei de falar para vocês, e que apresenta essa característica de repulsão. O que é repulsão? Eles não se aglomeram, eles têm cargas negativas e um repele o outro, certo? Por isso, deles não se agruparem naturalmente. Preciso do produto químico para fazer isso. Então, é isso que eu chamo de repulsão, né? Como ambos têm a mesma carga, eles não se interagem. Quando a gente fala, né, de colóides, e a gente fala, de modo geral, que as partículas destinadas ali à remoção por coagulação, que elas têm uma estabilidade, é muito como se falar assim, nossa, quando eu uso coagulante, eu estou desestabilizando
a partícula. O que é isso? Quando eu falo estável, é porque elas não interagem entre si, elas estão de boa, não querem interagir com ninguém. Então, quando eu desestabilizo, é porque aí sim elas perdem a carga ou, né, se aglomeram aos precipitados do coagulante e formam agregados. Bom? E aí, aqui o Ed já adiantou e falou de movimento browniano. O que é o movimento browniano? É o movimento das partículas. O movimento browniano, ele é muito, como se diz, significativo para partículas pequenas, menores que 1 micrômetro. Por exemplo, moléculas de águas têm um movimento aleatório com uma certa velocidade. Mas partículas muito grandes, às vezes, não são muito afetadas pelo movimento browniano. Lembram dessa imagem aqui? Da dupla camada elétrica? Oh, com certeza. Isso aqui, né, é uma imagem que fica bem fixada na cabeça, muitas das vezes as pessoas não entendem. Ela é mais uma imagem idealizada, é mais para ilustrar como que está a questão de íons em volta da partícula. E aí, quando eu falo íons, eu estou falando de íons positivos e negativos. Por exemplo, a partícula em si mesma é só essa bolinha branca, tá? Só a bolinha do meio. E ela é uma partícula que já tem carga negativa, certo? Então, a partícula tem carga negativa. O que vai acontecer com os íons que estão na água? Lembrando que a água não é pura. A água encontrada em qualquer ambiente natural que seja, não é água pura. Ela vai ter, sei lá, íons de cátions, de ânions, como cálcio, magnésio, elementos que são naturais, que a água, ela é um solvente. Então, quando ela tem contato com o ar, quando ela tem contato com a rocha, a parte daqueles elementos químicos vão se dissolver na água. Então, a água tem íons. Esses íons pode ter carga positiva e negativa. Mas se você tem lá um sólido, um coloide, que já tem uma carga, os íons que estão na água vão começar a chegar pertinho dele, porque ele tem carga. Então, em volta aqui dele, bem próximo a esse coloide, os íons positivos vão ficar fortemente aderidos a ele. Por quê? Porque ele tem carga negativa. Geralmente, na química, é os opostos que se atraem. Então, os íons positivos vão ficar aqui fortemente aderidos, formando uma primeira camada, que é a camada compacta, né? Que é a camada menorzinha aqui. Que nessa imagem que vai depois não tá colocando ela, não tá dando para ver. Mas ela seria esses primeiros íons positivos aqui. É uma camada pequena, né? E aí, depois dela, você tem a chamada camada difusa, que aí os íons estão mais espaçados, estão com a concentração menor, estão mais distantes de si. Por quê? Porque a carga, boa parte da carga negativa já foi, né, circundada pelos positivos. Mas a partícula ainda assim tem uma certa carga sobrando. Então, vai ter outros íons em volta aqui dela como um todo. Então, essa camada que a concentração de íons é menor, a gente chama de camada difusa, que os íons estão mais espaçados. Já a primeira camadinha, que tem os íons bastante contraídos, bastante concentrados em volta da partícula, é a que eu chamo de camada compacta. Aí você fala, tá bom, tá, mas que é isso? O que isso importa? Isso importa o seguinte, porque quanto maior for essa camada difusa, quanto mais espessa ela for, quanto menos os íons forem concentrados, quanto mais espaçados eles forem, maior ela vai ser. E quanto maior ela for, se tem outra partícula idêntica a essa que chega perto dela, as duas nunca que vão se agrupar, porque esses íons aqui estão formando um escudo em volta dela. Então, como essa camada difusa é muito espessa,
Eu, na minha cabeça, que minha imaginação é fértil, eu imagino assim, imagina dois balões bem grandão quando encostam um no outro, assim, que eles vão cada um para um lado, o mais distante possível, eu imagino assim na minha cabeça. Então, essas partículas são muito, né, estáveis, é isso que dá estabilidade para ela. Porque essa camada aqui, de camada difusa, torna todas as interações possíveis, interações físicas, como interações de Van der Waals, impossíveis. Então, saber disso é importante por quê? Porque daí a gente pode tentar reverter o processo. Se eu, por exemplo, adiciono um coagulante que vai se aderir à partícula e vai neutralizar ela, por exemplo, no mecanismo de absorção e neutralização de carga, que eu vou lá e coloco quantidade X certinha de produto químico que vai se ligar a essa partícula e vai neutralizar, ou seja, ela deixa de ter carga elétrica. Aí essa camada vai para o buraco, porque a partícula não tem mais carga. Se ela não tem mais carga, os íons não vão querer estar em volta dela. Ou se, por exemplo, eu aumento a quantidade de íons dentro da água, eu vou lá e adiciono sal, por exemplo. Sal, para quem lembra, NaCl. O Na forma um cátion, o Cl, o ânion. Se eu coloco sal na água, a concentração de íons dentro da água é gigantesca. Se a concentração é gigantesca, não tem como essa camada difusa ficar muito espaçada, ficar muito, como se fala, com a concentração muito baixa. Então, se eu aumento a força iônica, como vai ter mais íon na água, esses íons dessa camada vão ficar mais apertadinhos, vão ficar mais juntinhos. E aí, se eles ficam mais juntinhos, o tamanho dessa camada vai reduzir. Eu sempre gosto de falar que imagina que isso aqui, ó, é um palco, num show. Se tem muita gente nesse show, essa gente que eu tô falando é os íons, eles vão ficar o quê? Grudadinhos lá, pertinho do palco. Se tem pouca gente no show e a área do show é grande, eles vão ficar todos espaçados. Então, quanto mais gente tem no show, mais compactado vai ficar as camadas. Então, se eu aumento a quantidade de íons na água, essa camada estreita. Esse é o primeiro mecanismo, que é o de compressão da dupla camada. Mas tem outros mecanismos atuando também. Mas, independente do mecanismo, essa camada vai ser modificada, porque é essa camada desse tamanho grande que faz com que a partícula esteja estável e que não se agrupe com outras, tá bom? Aí, como que eu meço o tamanho dessa dupla camada aqui? Eu meço fazendo algumas análises, por exemplo, o potencial zeta, né? O potencial zeta, ele vai medir qual que é a carga elétrica, né? O tamanho dessa dupla camada. Então, quanto maior for o potencial zeta, maior é a camada difusa. Quanto menor for o potencial zeta, menor é a camada difusa. O que eu quero? Que o potencial zeta diminua. Porque se o potencial zeta diminuiu, significa que a camada difusa diminuiu e que agora a partícula está propensa a se agrupar, a se interagir. Ela foi desestabilizada. Aqui, ó. Tem o chamado potencial de Nernst, que é como se eu pudesse medir, desculpa, de Nernst não, de Stern, né? Que é como se eu medisse a espessura da camada compacta. Mas geralmente eu não faço esse tipo de análise, tá? Eu faço mesmo o potencial zeta. E o potencial zeta, ele mede, ó, cadê? O negócio tá meio confuso. O potencial zeta mede o tamanho da difusa. Ele desconsidera as outras, mas ele consegue medir o da difusa, que é o que me importa, porque é a difusa que vai reduzir quando eu fazer o processo de coagulação. Então, tá até aqui, ó. Quanto menor o potencial zeta, mais instável. Instável significa que ele perdeu a tal da estabilidade que impedia ele de interagir com outros.
que eu quero? Eu só quero que esse infeliz desse coloide agrupe e forme um floco, não é? É isso o meu interesse. Quero que ele cresça para sedimentar. Para que ele possa agrupar e crescer e formar um floco, essa camada tem que estreitar. A concentração desses íons tem que ficar maior, ou seja, eles vão ficar mais juntinhos. Imagina a galera ali colada no palco. Independente da quantidade de íons, não é a quantidade, é a concentração. Eu quero que os íons estejam próximos, concentrados. Até aqui tudo bem? Sim. Tem alguma dúvida sobre isso aqui? Não, ficou bem claro. Não. Ótimo. E aí eu tenho 4 principais mecanismos, tá? Quando eu falo de uso dos coagulantes que são mais utilizados no Brasil, que é sulfato de alumínio e cloreto férrico, os mecanismos que de fato são significantes para esses dois coagulantes são esses dois: adsorção, neutralização de carga e varredura. Compressão da dupla camada não acontece com uma escala muito grande quando eu uso alumínio, porque ele só vale para íons. Agora eu esqueci o nome. Mas quando o íon está sozinho, entendeu? Por exemplo, alumínio sozinho, Al3+, Al, né? Só o alumínio, só o sal em si, que é válido para esse mecanismo. Então, geralmente, quando você faz esses outros dois mecanismos, você vai encontrar o sulfato de alumínio na forma hidrolisada, que é a que tem carga positiva, e aqui para varreduras vai encontrar o sulfato de alumínio na forma de precipitado. Então, para hidrolisado e precipitado, esse mecanismo não acontece muito bem, não acontece de forma significativa. De fato, onde é que acontece esse mecanismo? Por que a gente fala dele? É só para saber que ele existe, porque, na verdade, esse mecanismo ocorre na água do mar, quando eu pego esgoto e lanço no mar. Por quê? Porque como a água do mar tem uma concentração de sal muito grande, ela tem muitos íons, uma força iônica muito grande. Aí, de fato, quando o esgoto cai no mar, essa camada aqui, ó, estreita. Quando a camada é estreita, essa dupla camada fica menorzinha, aí as partículas conseguem se aproximar e se agrupar, né, devido a interações de Van der Waals. Então, a absorção e neutralização de carga, o que ocorre? Algumas espécies hidrolisadas, eu vou ter espécies hidrolizadas do sulfato de alumínio, por exemplo, quando eu colocar uma dosagem menor, tá? Então, quando eu coloco uma dosagem menor, num tempo também de mistura menor, eu vou ter predominância de espécies hidrolizadas. Essas espécies hidrolizadas atuam por esse mecanismo. Por quê? Porque, como eu falei, espécies hidrolizadas têm carga. Lembra que o coloide tem carga negativa? As espécies hidrolizadas têm carga positiva. Junto um com o outro, neutraliza. Neutralizou. Então, nesse mecanismo, ocorre com espécies com carga positivas, que são espécies hidrolizadas. Na varredura, ocorre precipitação do sulfato de alumínio. O precipitado já é uma espécie maior, grande, que não tem carga. Quando falo de varredura, é porque o precipitado ele é uma partícula bem maior que o coloide, então ele vai arrastando os coloides. Então, na varredura, é como se tivesse, assim, né, uma chuva de pedra, sei lá, tá arrastando, tá varrendo os coloides para baixo. E os precipitados são grandes, então eles sedimentam e vão arrastando os coloides junto com ele. Já a adsorção e formação de pontes só ocorre com coagulantes orgânicos, polímeros, coagulantes naturais, que são, sei lá, fécula de mandioca, qual mais? Amido. Tem uns outros que utilizam, tem estudos que testam de tudo um pouco. Eu, por exemplo, no meu TCC, eu trabalhei com babosa.
Tem um menino lá no IF que trabalhou com mandacaru, mas não teve bom resultado, eu também não tive. Mas tem estudos que vê bom resultado usando quiabo, moringa, que é uma planta, né? Entre outras coagulantes naturais. No esgoto, gente, de fato, na prática, não existe ETA que usa polímero, não, gente. Isso aqui talvez no tratamento de água até sim, utiliza muito fécula de mandioca, mas em tratamento de esgoto, quase não se usa, né? Não é viável financeiramente usar polímeros naturais. Mas seria interessante se você, por exemplo, não quiser afetar o tratamento biológico. Então vamos lá, ó. Aqui, ó, quando ocorre compressão da dupla camada, ó. Se eu aumentar a concentração de íons, esses íons que estavam aqui vão reduzir, vão ficar mais pertinho. Quando eles ficam mais pertinho, essa camada difusa estreita. Então, ó, eles estreitou. Quando estreitou, aí sim os colóides podem se ligar. Antes, essa camada difusa era muito dispersa e tornavam os colóides, ó, muito. Porque o colóide é só essa bolinha aqui, ó. Então, os colóides ficavam muito longe um do outro. Aqui, ó, eles estão mais próximos. Interações como Van der Waals podem acontecer. Então, quando eu falei, ó, a compressão da dupla camada difusa só ocorre quando eu utilizo espécies, né? Adiciono íons, que eu chamo de contra-íons, que é o alumínio sozinho, o cálcio sozinho, o Na sozinho. Se ele estiver ligado, por exemplo, com água, aí é uma espécie hidrolisada. Se ele estiver ligado com a hidroxila, no caso do precipitado, aí já não é um contra-íon. Então, contra-íon é quando ele está sozinho. Que é, como eu falei, na prática ocorre no mar. Aqui a compressão da camada difusa. E o que está acontecendo, ó, com a camada difusa? Isso aqui é a medição do potencial zeta, tá? Então, aqui você tem um potencial zeta maior, antes de adicionar os íons, e depois uma camada menor, quando eu adicionei os íons. Então, a camada difusa estreitou, o potencial zeta diminuiu, o negócio se liga. Aqui nessa imagem, ó, o que a gente vê? Você tem no eixo X, Y, a turbidez. Então, você tem uma turbidez variando de 0 a 100. E aqui embaixo, não sei se está dando para ver aí. Deixa eu te arrastar isso aqui. Ô, caralho. Ai, não. Deixa eu arrastar a imagem. Pronto. Aqui, ó, você tem turbidez no eixo Y e concentração, dosagem do sal que você está adicionando no eixo X. Então, ó, quando eu adiciono sal, né, ou alumínio, ou cálcio, ou sódio, quanto mais sal eu coloco, melhor vai acontecer esse mecanismo. Então, ó, a dosagem, quanto maior ela for, não vai influenciar na turbidez. A turbidez vai ser removida de todo jeito. Porque não acontece o chamado restabilização. O que é restabilização? É quando a partícula volta a ter camada difusa. Quando isso vai acontecer? Nesse mecanismo, adsorção e neutralização de carga. Então, como eu falei, aqui nessa adsorção e neutralização de carga, quem atua são espécies hidrolisadas. Por exemplo, alumínio ligado a uma molécula de água, o ferro ligado a uma molécula de água. E geralmente apresentam carga positiva. Como eu falei, o colóide é negativo, o coagulante é positivo. Ele adiciona no coagulante e neutraliza. Quando ele neutraliza, a camada difusa desaparece e os coagulantes, então, os colóides, então, podem se agruparem. Aqui você usa uma dosagem baixa de alumínio. Aqui tem uma equação, ó. O que é o sulfato de alumínio? Você adicionou o sulfato de alumínio na água. Se a dosagem for pequena e a mistura for com um tempo bem pequeno, ó, entre 0,0001 até 1 segundo. 1 segundo, gente. Pensa tanto que isso é rápido.
Aí você forma as espécies hidrolisadas. Tá vendo? Ó, alumínio com água, alumínio com água, alumínio com água, alumínio com água. Todos aqui são hidrolisadas. Elas podem atuar por esse mecanismo. Porque elas têm carga, vão neutralizar, e você vai ter formação de pequenos flocos, porque são espécies pequenas, elas não são grandes. Agora, quando você usa o mesmo sulfato de alumínio, adiciona ele na água e deixa uma mistura rápida e lenta com tempo maior, ó, de 1 até 7 segundos, aí você vai ter formação de precipitados. Então, dosagem maior e tempo maior, tenho precipitados. Dosagem pequena e tempo pequeno, tenho espécies hidrolisadas. Se eu quero espécies hidrolisadas atuar nesse mecanismo, ótimo, então vou usar dosagem pequena e tempo pequeno. Se eu quero varredura, vou usar tempo grande e dosagem grande, certo? E aí, o que eu tenho um problema aqui da neutralização e de cargas? Tá vendo aqui, ó, turbidez variando de 0 a 100. Coloquei uma dosagem baixa, a turbidez nem mudou. Aí coloquei uma dosagem ótima, que era baixa, mas não era tão baixa assim. Ó, a turbidez reduziu, ou seja, teve coagulação. Formou flocos e ele sedimentou, por isso que a turbidez baixou. Só que se eu aumento mais a dosagem, o que vai acontecer? Vai começar a formar precipitados. Então, os próprios precipitados vão... Não é isso. Não é isso. Porque se eu continuo pondo coagulante, imagina aqui, ó. Coloquei muito desse cara. A carga estava neutra. Se eu passar da quantidade, como ele tem carga positiva, o coloide vai passar a ter carga positiva. Se ele passa a ter carga positiva, o que forma em volta dele? Aquele tanto de íon. Se formou íon em volta dele, forma a camada difusa. Então, ó, o problema de já trabalhar com esse mecanismo é que pode acontecer isso, pode voltar a ter carga e restabilizar. Se a partícula restabilizar, ou seja, voltar a ter camada difusa, a coagulação deixa de acontecer. Então, não tem remoção de turbidez. Mas aí, se eu aumento mais e mais a dosagem, aí pode acontecer precipitação. Isso no mesmo ensaio. No mesmo ensaio, eu posso estar lá com um jar teste, fiz uma dosagem pequena, funcionou a neutralização de carga. Se eu passei da dosagem, aumentei, tive uma superdosagem, pode voltar a ter uma turbidez ruim. Mas se eu ponho uma dosagem muito alta em cima dele, aí pode acontecer a varredura, certo? Então, basicamente, tudo isso que está acontecendo aqui é em função da quantidade da dosagem e do tempo de mistura, certo? Deu para entender? Tem alguém aí? Mais ou menos. É difícil, as meninas devem estar entendendo porque elas estão cansadas de ouvir isso. Caiu até na prova. Tipo, Pode falar, Letícia. o potencial zeta ele vai determinar a quantidade de coagulante que eu vou colocar? Não, na verdade, o potencial zeta é só para eu saber se a partícula desestabilizou. Ah, sim, não, entendi. Só para saber. Então, ele nada mais faz do que medir, ó, né, de forma indireta, o potencial zeta mede qual que é o tamanho da camada difusa. Então, quanto maior for o potencial zeta, mais estável a partícula está. Então, por exemplo, eu adicionei uma quantidade de coagulante, medi o potencial zeta estava alto, pode ser que a dosagem foi baixa. Mas aí, se eu adicionei a quantidade de coagulante e funcionou, no final, quando eu medir o potencial zeta, ele vai dar baixo. Se ele deu baixo, é porque funcionou, certo? Assim, entendi. Então, na verdade, na prática, as estações de tratamento não faz potencial zeta. Potencial zeta é só explicado para falar para vocês como que a gente mede essa carga. Mas na prática, você nem faz análise de potencial zeta. Muito raro. Às vezes você faz quando você está querendo desenvolver um coagulante. Por exemplo, eu quero testar a babosa. Aí eu vou começar a fazer essas análises de potencial zeta, porque daí eu preciso conhecer qual é a carga da partícula e etc.
Mas, na prática, não é comum fazer potencial zero. O que você faz? Análise de sólidos e análise de turbidez. Para água, você geralmente faz turbidez. Se a turbidez reduziu, é porque funcionou. Se a turbidez não reduziu, porque não funcionou. Né? Então, geralmente, análise de turbidez. E para o esgoto, se for um esgoto, né, quase tipo do tratamento primário, aí não dá para fazer turbidez, porque a turbidez, se for sólidos muito, muito sólidos, não funciona. Aí você vai ter que fazer análise de sólido suspenso mesmo. Aí como que eu vou ficar sabendo que tanto de coagulante é necessário para ocorrer? Essa questão. Fazem análise de jar teste. Quer ver? Vou mostrar o jar teste para vocês. Tanto é que eu fiquei devendo para vocês isso na aula prática. Eu vou fazer uma filmagem e vou mandar para vocês. Se eu não conseguir filmar, eu vou ver se eu acho alguma no YouTube, mando, de uma análise do ensaio de jar teste. Quer ver? Eu vou mostrar o jar teste. Vocês estão vendo aí? Sim. O que é o jar teste? Ó, é um equipamentozinho. Tem vários modelos de jar teste, blá, blá, blá. Deixa eu reduzir o som. Ai, como... Ó, o jar teste nada mais é, gente, do que isso aqui, ó. Uns jarrinhos. Você tem os jarros e você tem os agitadores. Então, no jar teste, eu consigo simular, ó, eu consigo programar o tempo. Se eu quero pôr 1 segundo de tempo de mistura rápida, eu programo aqui. Se eu quero pôr 7 segundos de mistura rápida, eu misturo aqui. Eu também consigo programar o tempo e a velocidade, o gradiente de velocidade. Então, eu consigo programar aqui o tempo da mistura e a rotação, né? O gradiente de velocidade dela. Então, aí, ó, tá vendo que aqui ele tá fazendo ensaio? Eu vou adicionar o coagulante. André, E aí eu tenho vários jarros. Então, o que eu posso fazer? Eu testo várias doses. A dose que remover mais a turbidez ou sólido suspenso é a dose que eu vou usar na realidade. Então, esse ensaio é para eu saber qual que é a melhor dosagem de coagulante, qual que é o melhor pH de coagulante, porque ele está simulando o que vai acontecer na escala real. Então, a partir de várias simulações que eu faço nele, eu consigo achar a dosagem ótima. Certo? Deu para entender um pouquinho? Sim, entendi. Um pouco. Porque que acontece? Na prática, eu já expliquei isso para os meninos. Como que funciona? Para o tratamento de água, tá? No tratamento de água, se eu tenho filtros direto, ou seja, vai fazer coagulação e vai mandar direto para o filtro, eu não posso ter focos grandes. Então, eu nunca trabalho com varredura se eu tenho filtro direto. Eu trabalho com adsorção e neutralização de carga. Então, eu vou testar várias doses pequenas e ver qual melhor se adequa usando lá o jar teste. Se eu tenho uma estação de tratamento convencional, que eu tenho decantadores antes dos filtros, aí eu posso fazer varredura, porque varredura forma flocos grandes que são ideais para sedimentação. Então, no tratamento de esgoto, que eu tenho uma quantidade de sólidos muito alta, não é muito interessante eu trabalhar com adsorção e neutralização. O mais interessante para mim é trabalhar com varredura. Até porque esses precipitados, muitas das vezes, vão, a depender da dosagem, vão precipitar sais de ferro que estão ali na água, sais de outros nutrientes que eu quero remover. Então, na prática do tratamento de esgoto, geralmente eu trabalho com precipitação, com varredura, certo? Certo. E ele só... Como sabe a dosagem ótima? Testando lá naquele jarrinho lá, várias doses, e ver qual que teve uma melhor remoção de sólidos. Deu para entender, Letícia? Deu.
E eles só se sedimentam ou eles Eu ocorrem abaixei o som, por isso que eu não tô flotação? ouvindo, desculpa. Ai, meu Deus, agora eu não sou. Foi 1 grama por litro. O segundo jarro. Vocês me responderam e eu não ouvi? Foi, o vídeo não apareceu, mas não tem nada não, mas deu pra Ah, entender. Deu pra entender. nossa senhora, eu abaixei o som. É porque tá no modo, peraí. Peraí que eu vou mostrar o vídeo. Tá. Ai, que chunga. Agora ficou ótimo. Que é isso? E agora, apareceu? Apareceu. No vídeo, o que você tem? O equipamento, que no início dá para ver ele inteiro. Esse é parecido, ele tem um laboratório de saneamento, não tem? Tem um desse lá. Então, ó, ele é assim, ele cabe até 6 jarros, ele tem as turbinas e você consegue programar a rotação e o tempo. Então, por exemplo, se eu quero uma mistura rápida, eu vou pôr um gradiente de velocidade alto e um tempo pequeno. Se eu quero uma mistura lenta, eu vou programar um tempo maior e uma velocidade menor. Então, eu consigo programar tudo isso aqui nesse equipamento. E aí, então, eu vou adicionar um coagulante. Então, eu adiciono diferentes dosagens aqui, em cada jarro, e depois faço a análise da turbidez ou dos sólidos que seja, para ver qual foi a eficiência de remoção. Então, esse equipamento, tá vendo? Esse cara tá fazendo várias soluções porque ele quer remover esse corante aqui. Então, ele vai testar qual que é a melhor dosagem. Então, ele consegue testar qual que é a melhor dosagem e, com isso, ver qual que é a melhor para ele levar para a estação real, né? Então, esse equipamento é um ensaio, é um teste para eu chegar na melhor dosagem, no melhor pH, porque o pH influencia muito, né? A gente vai ver isso na aula que vem. Mas o pH influencia em tudo isso aqui que está acontecendo, ó, nessas espécies que estão sendo formadas. O pH influencia de forma geral na coagulação. Então, eu vou testar vários pH, várias dosagens lá naquele equipamento e ver o que é melhor. Entendi. E ele ocorre de, tipo, ele só se sedimenta ou ele ocorre de flotar também? Quer ver? Ó, deixa eu ver se eu tenho algumas imagens. No Google mesmo. Tem equipamento de ar teste que simula flotação. Aí, geralmente, ele tem uma entrada de ar no fundo, né, para você pôr as microbolhas. Mas não é o caso desse que eu mostrei na imagem, nem o caso do que tem no IF. Geralmente, o jarro para flotação, ele tem um fundo falso, todo cheio de furinhos. E aí eu coloco uma mangueirinha com ar, né, uma bombinha de ar, e aí forma as microbolhas. Então, ele simula a flotação por ar dissolvido. Mas aí não é o que a gente tem lá no IF. Mas o que é certeza o jar test vai acontecer a coagulação, a desestabilização lá das partículas, vai reduzir a camada difusa e elas vão se aglomerar e formar flocos. Então, flocos vão formar. Se os flocos for grande o suficiente, eles vão sedimentar. Aí o equipamento vai parar de girar, você levanta as pazinhas e aí vão sedimentar dentro do próprio jar test. E aí você simula a sedimentação, que é o mais comum. Mas tem os equipamentos que daí você desliga e aí ele vai flotar. Mas ambos têm o que em comum? A mistura rápida e a mistura lenta. Mistura rápida, onde eu adiciono coagulante. A mistura lenta, onde eu deixo os flocos crescendo, formando. Certo. Aqui a imagem. População. Aqui, ó.
Tá vendo? Deixa eu ver se eu acho a imagem. Ih, não. Aqui, tem uma imagenzinha aqui. Então, aqui você tinha ó, uns sólidos muito pequenininhos que estavam, né, dispersos na água. Naturalmente, eles não iam sedimentar. Então, adicionei o coagulante lá na mistura rápida. Deixei na mistura lenta um tempo, formou flocos, ó, tá vendo? Flocos bem grandes, bem densos. Aí, a hora que eu desligar o equipamento, esses flocos vão sedimentar. Então, vão ter ali a separação sólido-líquido, que é o que eu quero. No fim das contas, é isso que eu quero. Eu quero achar uma dosagem que me dê um floco maior possível, mais bonito possível, que sedimente mais bem possível, para que a água fique mais limpa, mais livre de sólidos possível. Então, essa é a ideia da coagulação e sedimentação. Só que aqui no esgoto, eu posso não só remover sólidos, mas também outros poluentes, outras impurezas, como ferro, como metais pesados. Só que daí eu tenho que mexer muito no coagulante que eu uso, no pH. A gente vai ver isso melhor aplicado, né, a remoção de metais pesados na aula que vem. Hoje é mais para vocês saberem da teoria, né? Então, as meninas já viram muito isso lá no tratamento de água, mas eu quis dar de novo porque a aplicação é diferente, mas a ideia é a mesma. E é algo que vocês têm que saber, então eu vou falar até entrar, querendo ou não, na cabeça. Vou na marra de tanto ouvir. Enfim, né? Então aqui formam flocos que vão sedimentar, ou se eu quiser formar. Porque assim, a depender da natureza dos sólidos, naturalmente, independente do tamanho do floco, ele vai flotar, né? Por exemplo, aquelas borras, aquelas escumas, a nata do leite. Então, não é exatamente o tamanho, mas sim a densidade que vai fazer com que ele flote. Aqui, ó, mostrando exatamente tudo que eu falei. Ó, imagina que você começou a fazer um ensaio lá no jar test. A turbidez estava alta, ó, a turbidez está de 100. Aí eu adicionei uma dosagem de coagulante menor e tentei trabalhar com adsorção e neutralização. Ó, até essa dosagem aqui, a gente não tem valor, mas vamos chutar que cada uma aqui é 10. Então, deu, sei lá, uns 13. Até a dosagem de 13 miligramas por litro, ó, funcionou bem, eu tive uma boa remoção de turbidez. Só que passou dessa dosagem, ó, sei lá, pus 20. O que acontece? A turbidez voltou a subir. Então, não dá certo essa dosagem. Mas aí eu aumentei mais ainda, ó, pus 30. Pus 30 miligramas de dosagem. Não adiantou nada, ó, continuou com a turbidez de 100. Pus 30, 40, pus 50. Aí funcionou. Por quê? Porque aconteceu varredura, começou a formar precipitados. E aí eu voltei, ó, a ter uma remoção boa. Removi quase toda a minha turbidez. Ó, a turbidez chegou quase em zero, ou seja, tive uma boa remoção de sólidos. O legal do mecanismo de varredura, que é esse da zona 4, é porque eu posso pôr a dosagem que eu quiser. Posso pôr muito dosagem de coagulante que ele nunca vai voltar a subir a turbidez. Diferente da adsorção, que tem uma zona ótima, uma dosagem ótima. Passou dessa dosagem, né, teve uma superdosagem, ele reestabiliza, certo? Deu para entender isso aqui? Então, aí você vai lá, quando é que eu vou usar essa dosagem baixa e quando é que eu vou usar essa dosagem alta para varredura? Se for, no caso dos filtros, né, que eu quero flocos pequenos, eu uso essa dosagem aqui, ó, na faixa de, chutei 13, né? Se eu quero flocos grandes, aí eu vou trabalhar com uma dosagem alta, né? Então, é mais ou menos essa a ideia. Depende muito do que floco que você quer. Você quer um floco grande? Então, trabalha com varredura. Se quer um floco pequeno? Trabalha com adsorção e neutralização de cargas. Aqui, só para falar que existe, né, essa teoria, que é a adsorção e formação de pontes, que só funciona para polímeros. Por quê? Polímeros não é uma
ele é uma cadeia, né? Então, isso aqui, ó, uma cadeia de carbonos, não sei se vocês lembram da química, que às vezes a cadeia de carbonos tem os radicais. Esses radicais, aqui no caso, cada pontinha aqui eu vou considerar que é um radical, ele tem às vezes carga. Então, essas pontinhas vão absorver, vão absorver na partícula, né, no coloide. E aí, como são essas pontas que têm carga, uma ponta vai colando na outra, que vai colando na outra, e aí vai formando pontes, né? E aí essas pontes vão se aderindo a outros coloides até formar um floco. Por que formação de pontes? Porque esses polímeros são compridinhos, grandinhos, né? Então, eles vão formando ali, vão fazendo uma amarração. Então, ó, aqui eu não mostrei o início, né? A partícula redondinha é o coloide e esse compridinho aqui é o polímero. Eu gosto de brincar que eu tenho 2 cachorros, né? A Moca, ela tem o pelo curto e o pelo dela é um coloide, gente. Vocês não têm noção. O pelo dela não agrupa um no outro. Eles sempre estão separadinhos. Eles não formam flocos, não se aderem. Eles ficam sozinhos, espaçados. Então, eu falo que o cabelo, o pelo da Moca é um coloide estável que não quer se aderir. Agora, o meu outro cachorro Balu, que tem um pelo grande, o pelo dele, gente, tem uma adesão muito grande. Quando você vai varrer o chão, o pelo da Balu forma isso aqui, ó, vai formando um embaralhando no outro e forma um floquinho, forma uma bolinha. Já o pelo da Moca, não, fica tudo espalhado pela casa. Então, só para fazer, né, uma analogia que talvez deixe claro para vocês. Então, a ideia, no final das contas, eu quero formar flocos. Como eu vou formar esses flocos? Vou usar um polímero? Por que eu vou usar polímero? Porque eu não quero que tenha produto químico na água, para não atrapalhar minhas bactérias, ou porque um coagulante natural se degrada, não faz mal à saúde, ótimo, então usa aí um polímero. Até porque, geralmente, eu uso esses polímeros naturais para auxiliar a floculação, para melhorar o tamanho do floco. Então, eu coloco geralmente esses polímeros não lá na etapa de coagulação, mas mesmo depois que eu pus o sulfato, quando começar a mistura lenta, eu adiciono um polímero, que é só para melhorar o tamanho dos flocos, a densidade, etc. Mas na prática é assim que funciona. Geralmente eu utilizo os polímeros como auxiliar de floculação e não como coagulante único, certo? Mas pode fazer? Pode. Então, esses eram os mecanismos de coagulação, certo? Tudo isso lá na etapa lá da mistura lenta, em teoria, né? Já os de floculação, que é quando começa a mistura lenta, eu posso ter 3 principais. O floculação pericinética, ortocinética e sedimentação diferencial. Eu sei que já está pesado, mas eu vou ser breve nesses mecanismos, tá? Porque é mais teoria. Na prática, vocês precisam saber mais sobre a reação química que está acontecendo, qual que é o melhor pH, qual que é a melhor dosagem, que tamanho de floco que eu quero, que remoção que eu quero. O mecanismo de floculação é basicamente o seguinte: como que esses flocos vão se juntar? Para que por mais que o coloide está instável, está pronto para interagir, eu preciso proporcionar o quê? Um contato entre eles, não preciso? Por isso que eu faço a tal da mistura lenta. Porque eu quero aumentar a chance de um ter contato com o outro, a chance de contato, certo? Quero que eles se encontrem. Eles estão prontos para se... Imagina você, está pronto para se relacionar, mas se você não tem contato com ninguém, não vai adiantar. Então, aqui eu misturo, coloco uma certa mistura, um certo gradiente de velocidade para que eles se encontrem, mas não tão rápida, para que eles não se quebrem depois que eles começarem a formar. Ótimo.
Aqui é só um gráfico que mostra a frequência de colisões, a depender do diâmetro da partícula. Então, aqui, maior a frequência de colisão, maior o tamanho da partícula. Se a partícula for bem pequenininha, e se ela tiver um diâmetro bem pequeno, ela pode atuar com a mistura só pelo movimento browniano. Só que isso é uma taxa muito pequena. Na prática, o movimento browniano lá das partículas de água, das moléculas de água, não vai movimentar um floco grande. Então, o que eu preciso? Eu preciso adicionar uma mistura. Então, por isso que eu adiciono um gradiente de velocidade usando uma unidade de chicanas, ou coloco uma turbina ali para girar e movimentar a água. A pericinética seria, em teoria, a floculação que ocorre para as partículas pequenininhas, menores que 1 micrômetro, que elas são movimentadas por conta do movimento das moléculas de água. As moléculas de água estão movimentando, as moléculas de água vão fazer com que elas se mexam, aumenta a superfície de contato entre elas. Essa é a floculação pericinética. Ou seja, na prática, ela não é significante, é muito pequena, e só vale para partículas muito, muito pequenininhas. Então, não me adianta esse mecanismo. Qual que me adianta? O ortocinético. Por quê? O ortocinético é aquele que eu promovo. É quando eu adiciono um movimento na água. Eu adiciono um gradiente de velocidade, seja por uma turbina, seja por aquelas paletas que eu mostrei no tratamento de água quem fez, ou seja até mesmo pelos sistemas hidráulicos de chicanas, que é as paredes opostas e a água, né, fica ali contornando as paredes, com isso ela tem ali um certo movimento, certo? Então, aqui, eu posso adicionar um movimento? Posso, mas se ele for muito, um gradiente de velocidade muito alto, as partículas que os flocos que começou a formar, eles vão começar a quebrar. Imagina você tá ali, imagina que você teve um floquinho ali todo bonitinho, aí você vem e agita ali com a velocidade alta. Vocês vão quebrar tudo, não quero que eles quebrem. Então, a velocidade para aumentar a chance de contato, mas não a velocidade que o quebre, certo? Só para aumentar a chance de colisão. E, por fim, o terceiro mecanismo é um mecanismo que ocorre também, basicamente naturalmente, quando começa a sedimentação. Então, imagina que você acabou de sair do floculador, acabou de sair. Quando começa a entrar no decantador, aqueles flocos começam a quê? A sedimentar. No que eles estão sedimentando, um pode encontrar com o outro, certo? Um está com velocidade maior que o outro, pronto, encontra no caminho da descida. Quando eles se encontram, eles podem crescer, aumentar de tamanho, né? Então, lembra da floculação de partículas floculentas? É isso. No caminho ali da sedimentação, uma encontra com a outra e cresce de tamanho. Cresceu de tamanho, a velocidade delas aumenta e elas sedimentam mais rapidamente. Aqui era só para mostrar o diagrama de solubilidade dos sulfato de alumínio e do cloreto de ferro. Basicamente, isso aqui é importante só para eu saber que pH eu utilizo, porque se os pH, por exemplo, imagina aqui para o sulfato de alumínio, em pHs muito baixos, mais baixos, eu tenho a predominância de espécies hidrolisadas, né, e de espécies de alumínio aqui sozinho. Em pHs mais altos, eu tenho a predominância de precipitados, certo? Aqui para o cloreto de ferro, a mesma coisa, ó. Dependendo do pH, eu vou ter ele na forma de precipitado ou vou ter ele na forma de espécie hidrolisada. Esse é o diagrama de coagulação universal, que é o do Amitrajá e Mills, eu acho, esqueci o nome. Mas esses caras lá em 1900 bolinha, eles pegaram o sulfato de alumínio e começaram a fazer ensaios de jar teste. Aí eles testaram várias dosagens e vários pHs. E aí o que eles observaram? Que em dosagens altas e pHs acima de 7, eles tinham predominância de flocos grandes, de varredura, certo?
Então, ó, a varredura, para uma dosagem maior que 30 miligramas por litro, de 30 até 300, né, quase 300. E aí eles observaram qual em pHs menores que 7 e dosagens, ó, baixas, aqui não está em escala normal, está em escala logarítmica. Então, ó, para uma dosagem de 1 miligrama por litro, eles observaram o quê? Uma zona de restabilização. Não, desculpa, a restabilização é maior que 1, de 1 até quase 30, né? E a absorção mesmo, cadê? Aqui, né? A absorção tá aqui. Para dosagens menores que 1. Então, ó, menores que 1, ele observou a absorção e neutralização de cargas. Maiores que 30, varredura. Entre 1 e 30, aquela zona cagada que não remove turbidez nenhuma, né? Mas eles observaram que o pH também influencia. pHs mais baixos eu tenho absorção, pHs mais altos eu tenho varredura. E aí tem algumas zonas para alguns pHs e para algumas dosagens que eu posso estar acontecendo as duas coisas ao mesmo tempo, tanto neutralização quanto varredura. Aí você fala, tá, mas para que eu quero saber disso? Imagina que você vai fazer um ensaio de coagulação e você não sabe nem por onde começar. Imagina que você queira trabalhar com varredura. Aí você fala, tá, eu quero trabalhar com varredura, mas com que dosagem eu começo? Com que pH eu começo? Você vem aqui, ó, e aí você vê, ó, eu tive varredura ótima para uma dosagem de 30 e para um pH de 7. Então, eu vou começar por esse pH e por essa dosagem, né? Então, esse diagrama é ótimo, porque ele te dá um norte para você começar os seus ensaios, certo? Aqui uma imagem de um diagrama real, onde essas aqui são turbidez remanescente, tá? Então, ó, a turbidez mais alta aqui, se eu não me engano, esse diagrama, a turbidez era de 100. E aí, ó, para essas dosagens aqui, pH de 7, e para uma variadas dosagens, mas para esse pH, eles obtiveram, ó, uma remoção boa. De 100, a turbidez caiu para 5, e para esse pedacinho aqui, para essas dosagens aqui, para esse pH, caiu para 2, né? Então, você teve uma ótima remoção. Como faz esse diagrama, como faz os ensaios, eu vou ficar devendo para vocês, tanto do tratamento de água, tanto do tratamento de esgoto. Eu vou gravar os ensaios lá no laboratório e vou ensinar vocês como que faz o gráfico, tá bom? Não essa semana, porque essa semana eu não consigo, vou viajar, mas até a gente finalizar o semestre eu mando. E aqui o Ed tinha deixado um exercício, né? Que depois eu jogo ele lá no Moodle para vocês fazerem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, ele mostrou algumas imagens da unidade de mistura rápida lá de Goiânia, da ET. Isso aqui é uma calha partial. Lá eles utilizam um tempo de mistura rápida de 7 segundos, então atua por varredura. Esses gradientes aqui, para quem lembra dos cálculos, é importantíssimo quando você vai fazer o cálculo da calha partial. Depois eu mando lá no Moodle o cálculo da calha partial. E aí você precisa usar um gradiente dentro da norma. Aqui a calha partial, né? Aqui ó, a garganta dela estrangulada. Logo depois dessa garganta ocorre o ressalto, que é lá a misturinha, o revolvimento. E em cima dessa garganta aqui, um pouco antes do ressalto, é onde esse caninho aqui, ó, é onde está gotejando o coagulante. Aqui a dosagem e a vazão que eles usam lá na ET. E a mistura lenta na ET ocorre onde? Dentro do próprio decantador circular, lá no nível primário. Então, aqui está um gradiente hidráulico do decantador, 70 a 10, que é o gradiente que a norma pede, pelo menos a norma de tratamento de água. E o tempo de mistura, ó, de 20 a 30 minutos. Então, é mais ou menos assim, na mistura lenta o gradiente é bem menor e o tempo é bem maior.
O legal aqui é que esse decantador já funciona como floculador e como decantador. A gente já tinha visto, né? As imagens do decantador circular. E é isso. Gente, alguma dúvida? Não, por enquanto não. Então, depois eu deixo uma atividade, e aí também na próxima aula vocês podem tirar as dúvidas que ficarem, tá bom? Mas lembrando que tudo isso que eu falei são as teorias. Na aula que vem a gente vai falar um pouquinho mais de aplicações práticas. Porque a gente sabe que águas residuárias podem ser muito variadas, né? O tipo de sujeira, o tipo de impureza que tem nela vai depender muito de onde ela vem. Se ela vem de doméstico, né, de casas, ela vai ter fezes, matéria orgânica, nutrientes. Se é uma indústria, dependendo da indústria, se for uma indústria que usou produtos químicos, que usou corantes tóxicos, que usou metais pesados, aí eu vou ter que atuar na remoção desses poluentes. E aí é que entra a aula que vem, tá? E aí, então, a gente praticamente finaliza o conteúdo. E aí, como eu falei, vou ver a questão do trabalho para as meninas. E para o restante, eu preciso ainda decidir se eu vou só dar as atividades e a prova ou se eu vou dar algum trabalhinho. Mas acho que é isso, né? Tem pouca gente assistindo minhas aulas, infelizmente. Né? Isso depois vai fazer falta. Então, se vocês não têm dúvida, acho que eu posso finalizar a aula. Bem, fui rápida, só 1h30. Menos de 1h30. Boa noite, professora. Boa noite, então, gente. Aí a gente vai se comunicando. Abraço. Tchau.